Bateria, rock e adoração. A música moderna na igreja de hoje. Cal Tsataubaciris. Capítulo 3. A bateria e o espiritualismo. A conexão com o espiritualismo. Tenho uma biblioteca com livros escritos por bateristas. As obras tratam de temas como a bateria, os bateristas e tocar bateria. Cada um articula sobre a estreita relação entre a bateria e o espírito. Mickey Hart, por muito tempo baterista do grupo de rock The Grateful Dead, diz que os tambores possuem duas vozes. Uma é a técnica e a outra ele chama de o lado espiritual do tambor. O lado espiritual ou de transe do tambor é um lado reconhecido por quase todas as culturas do planeta. Então, a questão agora é: a bateria está associada com o lado espiritual? Para responder essa pergunta, devemos olhar para a origem da bateria. Ao fazer isso, logo descobriremos que a bateria não pode estar separada da origem do jazz e do rock. Quando os navios negreiros percorreram as águas entre o Novo Mundo e a África Ocidental, todos pensavam que eles carregavam apenas corpos fortes e dispensáveis, mas também carregavam cultura counterplayer, ou mesmo a cultura da deusa-mãe, preservada sob a forma de ritmos de tambores que poderiam invocar os orixás, espíritos ancestrais que se apossavam dos adoradores de seu tempo para o nosso. Counterplayer indica uma atitude decisiva, embora discreta, de quem está em posição defensiva. Os escravos estavam oprimidos e impedidos de adorar seus deuses. Sua estratégia foi usar música polirrítmica para evocar espíritos sem que os opressores soubessem ou pudessem impedir. Os africanos do oeste da África acreditam que os espíritos cavalgam as batidas de tambores, incorporando nos dançarinos que, então, começam os movimentos aleatórios de agitação dos possuídos. O povo Iorubá diz que, se alguém faz algo tão grandioso que nunca poderá ser esquecido, esse alguém se torna um orixá, e alguns orixás tornam-se tão famosos que seu status começa a se aproximar da divindade Xangô, Ori, deusa da fertilidade, e Ogum, deus do ferro e da guerra, são exemplos de orixás que inspiraram seus próprios cultos e são adorados por milhares de pessoas. Note que são os ritmos dos tambores que chamam ou fazem baixar os orixás, sendo a possessão o resultado final. Os tambores são o meio usado para fazer contato com os supostos antepassados, e esse tipo de comunicação espiritualista é totalmente condenada na Bíblia. Na verdade, os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Portanto, isso é comunicação com espíritos malignos, espiritismo. No Caribe e na América do Sul, foi permitido que os escravos africanos mantivessem o uso de tambores e, assim, foi preservada sua vital conexão com os orixás. Embora a súbita mistura de tantas tribos diferentes tenha produzido novas variações, como o candomblé, santeria e vodú. Mas, na América do Norte, os escravos africanos não tiveram permissão para manter seus tambores e perderam os meios pelos quais mantinham vivos os ritmos de seu mundo espiritual. A partir dessa separação, surgiram ritmos como jazz, blues, backbeat, rhythm and blues, rock and roll, que são alguns dos ritmos mais poderosos do planeta. Neste ponto, você pode estar se perguntando como esse lado espiritual está conectado ao jazz, blues e rock and roll. Bem como o baterista afro-americano Sul Greg Wilson observa, as leis contra tambores foram impotentes para impedir o espírito. De acordo com Wilson, indivíduos negros como Harriet Tubman, George Washington Carver
El Haj Malik Shabazz, Malcolm X e Nat Turner, todos tinham o espírito. Ele afirma: todos esses são líderes, manifestações do poder negro, vindos diretamente do espírito, nada mais, nada menos. Como, então, o espírito sobreviveu nos Estados Unidos? Wilson apresenta diversos exemplos e, em seguida, descreve a situação no final do século XIX. O único lugar no Ocidente onde foi decretado que os africanos não podiam tocar tambores com as mãos foi o único lugar em que eles vieram a tocar tambores com os pés, o sapateado. Esta forma de dançar era como se todo o corpo fosse um conjunto de tambores, dançando e percutindo, tudo em um. A sociedade africana nos Estados Unidos não foi esmagada, foi apenas condensada. O que isso significa para as pessoas de hoje? Significa que é nos pés onde o espírito, isto é, o vocabulário africano de invocação de espíritos, permaneceu. Pergunte aos seus anciãos deste lado do Atlântico, os bateristas de jazz dos velhos tempos, onde eles aprenderam seus ritmos, e a resposta será como de qualquer outro músico africano. Eles observaram as pessoas que recebiam o espírito, os dançarinos, e tocavam aquilo que eles viam ao entrar neles enquanto dançavam. As providências externas podem destruir qualquer tambor, mas ninguém pode romper com o espírito que faz você dançar. Consequentemente, os ritmos de jazz vieram diretamente do espírito. Devemos também notar que esses ritmos constituem o vocabulário africano para a invocação do espírito. De acordo com Wilson, foi o espírito trabalhado através dos bateristas afro-americanos como Baby Dukes que estabeleceu o padrão para se tocar a bateria nos Estados Unidos. Isso inclui o modo de tocar bateria no rock, uma vez que este gênero evoluiu do jazz. Wilson questiona: por que ter uma bateria? O desenvolvimento de um instrumento tão polirrítmico não está num modelo europeu. O uso de percussão na Europa é sempre idêntico, 20 pessoas tocando o mesmo pum-pum-pum. Ou, em outro cenário, há apenas um tocador de bodhrán, instrumento de percussão irlandês semelhante ao tamborim, ou de tabor, instrumento de marcha semelhante à caixa. Os tambores africanos tocam em partes que se combinam para fazer uma composição rítmica, assim como os tambores da bateria são tocados. Isso enfatiza que a bateria é um pacote de ofertas. A filosofia por trás da sua constituição, o modo como tambores e pratos são dispostos juntos, é africana, e ela não pode ser desvencilhada do elemento espiritual. A evolução do espiritualismo na música dos Estados Unidos da América. Enquanto a Revolução Industrial se estabelecia, formava-se uma nova paisagem sonora, ou o que é conhecido como o caos auditivo do ruído urbano industrial. E foi dessa paisagem sonora que surgiu o backbeat, em sua primeira manifestação, aparecendo naquelas bandas de metais de New Orleans, ritmos africanos e sensibilidade africana, canalizados através de instrumentos incomuns de bandas marciais americanas, e no ritmo sincopado do ragtime de Scott Joplin. A linha de frente dessas bandas consistia em trompete, clarinete e trombone, mas na parte de trás e impulsionando essa nova batida havia uma invenção que, no meu entendimento, rivalizava com as de Henry Ford e Thomas Edison. Estou falando da bateria, é claro.
Aqui, de fato, Hart coloca a invenção da bateria em igualdade de importância com o automóvel e a lâmpada. E essa é outra razão pela qual a bateria se distingue dos demais instrumentos de percussão. Sua origem e a forma com que é tocada a estabelecem numa classe peculiar. De acordo com Hart, o backbeat, que é o ritmo básico do rock, se desenvolveu a partir da sensibilidade e dos ritmos africanos. Assim, não há apenas um laço familiar entre rock, jazz e ritmos africanos, mas também há uma unidade espiritual que entrelaça esses três ritmos. Hart também acredita a consciência afro-americana, a origem da bateria. Ele continua afirmando: os detalhes da tradição rítmica da África Ocidental foram perdidos, exceto as sociedades secretas que ainda seguiam o vodú. Tudo o que restou foi um impulso que, uma vez liberto, se satisfez criando algo totalmente novo, um instrumento polirrítmico que uma única pessoa poderia tocar com habilidade. John Miller Chernoff passou 10 anos estudando percussão africana. Ele fez esta importante observação sobre a unidade dos ritmos latinos e do jazz, que também se aplica aos ritmos do rock. Certamente há uma continuidade musical que chega de uma forma fácil de ser identificada nas Américas, vinda da África. E a música continua a transportar uma mensagem de solidariedade aos povos africanos em todo o mundo. Você pode ouvir música soul e música latina quase em qualquer lugar na África. Você pode ouvir música africana e indiana ocidental no rádio, muitas vezes na maioria das grandes cidades nos Estados Unidos. Você pode sentar-se em um bar em Gana, Togo ou Costa do Marfim e ouvir música do Zaire e do Congo, da Nigéria, da África do Sul, da Jamaica, de Porto Rico, da Colômbia e dos Estados Unidos. Grandes bateristas, aficionados e estudiosos podem rastrear esses ritmos desde os salões de dança latinos de Nova York até aos cultos cubanos e brasileiros e, em seguida, até ao oeste da África. O baterista da África Ocidental, Babatunde Olatunji, em uma das suas mais impressionantes associações, fez uma descoberta surpreendente quando veio pela primeira vez de barco para New Orleans. Ele disse que lá, na sua terra natal, no oeste da África, há muitos ritmos para diferentes ocasiões, mas os ritmos mais importantes na terra Iorubá são aqueles que se comunicam com o orixá. Olatunji continua descrevendo sua experiência nestas palavras. Nunca me tornei um mestre como baterista, no sentido antigo de saber tocar todos os ritmos da aldeia, porque aos 23 anos de idade, em 1950, ganhei uma bolsa de estudos para a faculdade em Atlanta. Vim de barco até New Orleans. Eu estava indo estudar sociologia. Minha prática com a bateria ficou para trás. Pensei, eu só trouxe um pequeno tambor para me divertir a bordo do navio. Mas quando cheguei à faculdade e liguei o rádio pela primeira vez e ouvi When I Love My Baby, Every Time It Rains, I Think of You and I Feel Blue. Fiquei muito atordoado. Eu me lembro de ter pensado, ei, isso é música africana, parece com o que ouço em casa. E o mesmo aconteceu quando ouvi música gospel. Então, entrei no conjunto de jazz do campus.
Assim, os mesmos ritmos usados para se comunicar com um orixá agora podiam ser encontrados no jazz, no blues e na música dos anos 50, que é indiscutivelmente o início do rock. E dessa maneira, o espírito permanece vivo no rock de hoje e é uma parte vital dele, em particular no tocante à bateria, que foi projetada para ser a base do rock e do jazz. Isso fica claro no depoimento de Mickey Hart. Ele afirma: é difícil identificar o exato momento quando acordei para o fato de que minha tradição, o rock and roll, tinha um lado espiritual, que havia um ramo da família que manteve a antiga conexão entre o tambor e os deuses. É como encontrarmos primos perdidos há muito tempo e começarmos a nos dar conta de que eles são nossos parentes, que somos ritmicamente enteados e que tocar bateria é como ter o mesmo sangue. Aqui, mais uma vez, podemos enxergar com nitidez como a bateria moderna se desenvolveu e como ela está intimamente conectada às raízes espiritualistas do rock e do jazz. Os mais renomados bateristas profissionais fazem, eles mesmos, essa conexão, e não apenas os cristãos.